Primeiramente, boa tarde aí para todo mundo, boa noite aí. Hoje a gente vai continuar com aquela parte de modelagem para vibrações que a gente começou, já faz 2 aulas que a gente está modelando algumas coisas. Até falando dessa parte de modelagem, deixa eu mostrar um negocinho para vocês. Aqui está o nosso planejamento. A aula de hoje vai ser essa daqui. A gente vai ter mais uma aula. Dia 12 é feriado do Dia das Crianças, 2 aulas, 3 aulas, e dia 23 de outubro é feriado. Então, com a aula de hoje, a gente tem mais 4 aulas. Aliás, 23 de outubro não é feriado, dia 23 de outubro é a avaliação. Dia 23 de outubro vai cair numa sexta-feira. Então, nós estamos a 2 semanas e meia da nossa próxima avaliação aí. E nessa próxima avaliação, o que a gente trabalhou até lá? A gente trabalhou carregamento pelo vento, né? Então vai ter algum exercício de tombamento com carregamento pelo vento. E a gente começou a trabalhar essa parte de introdução à dinâmica e vibrações. Então a gente vai ter um exercíciozinho pelo menos de modelagem na prova, de vocês pegarem um sisteminha e tirarem a equação de movimento desse sistema. Depois dessa aula aqui, antes da próxima aula do dia 9, provavelmente eu vou montar uma lista de exercícios, com exercícios para vocês tirarem as equações de movimento. E aí a gente vai trabalhando esses exercícios nessas próximas 3 aulas aqui até a nossa avaliação, para a gente chegar redondo lá na avaliação. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Muito bons os exercícios. Não, bom, legal. Então, beleza. Então, hoje a gente vai continuar, né, com os exercícios. Então, a gente já viu exercícios na parte de vibrações de 1 grau de liberdade de bloquinho, né, de translação vertical, translação horizontal. A gente viu a modelagem do pêndulo simples de 2 formas. Na última aula a gente viu a modelagem daquele corpo que parecia um pêndulo, só que era em T. Então, como que a gente modela aquela rotação em torno de um ponto fixo quando o corpo tem uma inércia, né, ou uma geometria, algo um pouco mais complexo. Fizemos também. E como que eu lido também com molas e amortecedores quando eu tenho rotação e alguma coisa rodando está empurrando a minha mola e o meu amortecedor. Isso tudo não parece, mas é um monte de coisinhas, um monte de traquejo que vai ajudando a gente a modelar as coisas, pelo menos no plano, né? Agora a gente vai para uma outra parte, que é a parte de 2 graus de liberdade. Eu vou entrar nessa parte de 2 graus de liberdade com vocês, e essa parte é legal, é muito interessante, na verdade, que vocês entendam a parte de 2 graus de liberdade. Por quê? Porque o Fábio, lá na parte de vibrações, ele vai entrar com vocês em absorvedores de vibração, lá para o final. E absorvedor de vibração é um conceito que só aparece em sistemas de 2 graus de liberdade, né? 1 grau de liberdade vai ser o sistema em si, e o outro grau de liberdade vai ser o seu absorvedor de vibração. Tem algum microfone aberto aí. Então, lá em vibrações vocês vão precisar disso, e aqui também vocês vão precisar. Na verdade, a gente vai precisar de um negócio um pouquinho mais para frente desses 2 graus de liberdade, porque para absorvedor de vibração, ainda você consegue trabalhar com 2 bloquinhos. Aqui a gente vai ter que trabalhar com pelo menos um bloquinho e um pêndulo. Então a gente vai ter uma rotação que vai ser relativa a um outro subsistema que translada. Então é algo que a gente vai conseguir alcançar só na próxima aula, para poder fazer os exercícios todos e para a gente poder evoluir para essa parte da dinâmica, tanto da dinâmica quanto com relação ao controle aí do transporte de cargas suspensas, né? Mas, então hoje a gente está no terceiro passo aí de como chegar lá para modelagem dinâmica de sistemas de elevação de carga. O primeiro exercício que eu quero resolver hoje, ele vai ser um exercício assim, ó. Eu vou usar as retas para desenhar, tem
Tem muita coisa que é reta aqui. Vou ter algo aqui que vai ser meu anteparo. Vou ter um bloquinho aqui. Vou ter outro bloquinho aqui. Aqui eu vou ter uma mola, um amortecedor, uma mola, um amortecedor, uma mola, um amortecedor e rodinhas. Esses bloquinhos não tem atrito com o solo aqui. Rodinhas. Vamos dar nome para as coisas. Essa mola aqui vai ser a mola K1. Essa daqui vai ser a mola K2. Essa daqui vai ser a mola K3. Essa daqui vai ser a mola C1. Essa daqui vai ser a mola C2. Essa daqui vai ser a mola... Aliás, mola não, tudo amortecedor, né? C1, C2, C3. Guidete já tá falando, nossa. Eu vou ter a massa M1. Vou ter a massa M2 aqui. Vamos deixar bem claro que aqui é o anteparo mesmo. Pronto. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir os graus de liberdade. Os graus de liberdade desse sistema aqui são muito importantes porque se a gente pode resolver eles com graus de liberdade absolutos e graus de liberdade relativos, mas sabendo que as equações de movimento vão dar diferentes, tá? Porque os graus de liberdade que a gente está escolhendo são sendo diferentes. Vou botar também umas forças aqui, força aplicada para cá, F1 de T, e para cá F2 de T. E assim, pessoal, esse sisteminha aqui, ele é um sisteminha que para área de vibrações, inclusive, ele é um sisteminha bem batidinho. Às vezes a gente encontra alguns livros aí que nem fazem a dedução das equações de movimento, eles já partem para as matrizes direto, tá? Aqui a gente vai fazer a dedução das equações de movimento, vou mostrar tudo bonitinho para vocês mesmo, porque essa é a parte que nós estamos aprendendo agora, né? Mas esse sistema é muito comum, esse sistema é muito usual de se ver. Para vocês terem uma ideia, um sistema que tenha um amortecedor, um absorvedor de vibração, a única diferença daquele sistema para esse sistema aqui é que você não tem a mola K3 e o absorvedor C3 aqui, o amortecedor C3, né? Então seria como se fosse esse sistema com dois carrinhos aqui, mas sem essas conexões aqui do final. Então, com essa aula de hoje você já vai conseguir ter uma boa ideia do que é a equação de movimento de um sistema de um grau de liberdade com um absorvedor de vibração. Aqui a gente tem 2 graus de liberdade. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar da posição de equilíbrio estático, imaginando que todo mundo aqui já está no equilíbrio estático. Eu vou traçar uma linha tracejada aqui, posição de equilíbrio estático. E a partir daqui eu vou medir o meu grau de liberdade, que eu vou chamar de X1, certo? E ele é absoluto. Como que eu vou representar que ele é absoluto? Eu vou colocar essa anotação aqui atrás da seta, como se fosse um anteparo atrás da seta. Esse bloquinho M2 aqui, ele vai ter um grau de liberdade X2, que é também absoluto. Então eu vou colocar aqui, desculpe pela falta de coordenação aí, vou colocar aqui a mesma anotação. Então quer dizer que X1 é medido com relação a um referencial inercial fixo, e X2 também é medido em relação ao referencial inercial fixo. Nenhum deles é medido em relação ao outro bloco, por exemplo, ou a alguma coisa que está se movendo. Beleza. Então eu preciso agora fazer o DCL dos bloquinhos. Como são 2 bloquinhos, a gente vai fazer 2 DCLs. E aí, para fazer os DCLs, lembra, eu preciso sempre aplicar nos meus bloquinhos
um deslocamento positivo e uma velocidade positiva. Só que eu tenho dois bloquinhos diferentes agora, né? E eu tenho uma conexão entre eles, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Nesse bloquinho aqui, eu vou aplicar um deslocamento. Eu vou até colocar de vermelho aqui, ó, que é o deslocamento do DCL, esse vermelho aqui. Eu vou aplicar um deslocamento x1 e uma velocidade x1 ponto. E nesse bloquinho x2, eu vou aplicar um deslocamento x2 e uma velocidade x2 ponto. E qual que é a relação entre essas velocidades e deslocamentos? Isso aqui é importante. Eu vou falar que x2 é maior do que x1. Então, essa mola K2 aqui está sendo tracionada. E eu também vou dizer que x2 ponto é maior do que x1 ponto. Então, eu sei que esse ponto aqui vai para a direita mais rápido do que esse, então eu estou esticando o meu amortecedor C2, tá? Eu estou tracionando ele, abrindo ele. E isso é uma coisa importante para a gente saber o sentido das forças e a fórmula de cada força. Então, agora eu vou fazer os DCLs aqui. Professor, Pode falar. não entendi essa parte. É assim, para fazer o DCL, a gente sempre vai aplicar nos corpos um deslocamento positivo. Lembra, na última aula a gente fez aquele exercício do T? Então o T já estava inclinado, a gente já aplicou uma inclinação dele para começar, né? Ou no exercício do bloquinho, a gente puxou o bloquinho, se fosse vertical para cima ou se for horizontal para a direita ou para a esquerda, a gente sempre desloca eles para saber realmente se esses elementos aqui estão sendo tracionados ou comprimidos, para a gente saber a direção das forças que vão ser criadas pelas molas e pelos amortecedores aqui. Aqui para montar o meu DCL é a mesma coisa, só que eu tenho dois corpos diferentes, eu tenho interação entre eles. Então, além de eu dar um deslocamento e uma velocidade positivas para cada corpo, eu tenho que relacionar essas velocidades. Eu falo, e esses deslocamentos também. Eu falo, olha, eu vou aplicar um deslocamento x1 no corpo 1 e um x2 no corpo 2. E eu vou fazer isso de forma que x2 seja maior do que x1. E eu vou aplicar uma velocidade x2 ponto no corpo 2 e uma velocidade x1 ponto no corpo 1. E eu vou fazer isso de tal forma que x2 ponto seja maior do que x1 ponto. Tudo isso é para eu saber como que estão se comportando todos esses elementos de conexão aqui, todas essas molas e amortecedores, né? Porque a partir do momento que eu sei se eles estão sendo tracionados ou comprimidos, eu sei para que lado que está a força que eles estão aplicando nos bloquinhos e eu também sei calcular a intensidade dessa força. Aí fica mais fácil de a gente saber, enfim, como que estão essas forças nos corpinhos para montar as equações de movimento. Entendi. Beleza? Nesse caso, seriam as condições iniciais do seu problema, né? Não é condição inicial ainda. Isso que é mais interessante. Esses deslocamentos que a gente aplica, esses deslocamentos e velocidades, eles são uma ferramenta virtual. É só para a gente saber para que lado que estão as forças. Porque se tiver parado aqui na condição de equilíbrio estático, meio que ou não tem força ou as forças se anulam. É difícil de você enxergar que forças que são essas, para onde que elas estão. Então a gente aplica uns deslocamentos, né, e resolve o problema, porque a partir do momento que, por exemplo, eu apliquei um deslocamento positivo para a direita, mas na vida real meu sistema está se movendo para a esquerda em algum momento, o próprio sinal dessas variáveis que a gente colocou aqui vai corrigir o sentido das forças, então essas forças vão ficar sempre coerentes com o problema. Então isso aqui realmente só uma ferramenta para fazer o DCL mesmo. Ainda a gente não chegou na parte de condição inicial. Ah, entendi. Beleza? Beleza, obrigado, professor. Nada. Vamos lá. Então aqui, vamos desenhar o corpo 1. Eu já vou desenhar os dois, o corpo 1 e o corpo 2. Ops. É muito importante a gente ir fazendo isso aqui juntos e devagar, porque o negócio pode ficar complexo a qualquer instante, tem muito detalhe. Então é legal a gente fazer isso aqui bastante calma. Então esse aqui eu já vou colocar M1 aqui, M1 aqui pra gente saber quem que é, M2 pra gente saber quem que é. Então beleza.
Vamos começar pelas molas, né? Então eu tenho uma mola... Aliás, vamos começar pelo básico, que são as forças F1 e F2, tá mais fácil, né? Então a gente já sabe que tem uma força F1 de T aqui direto. Eu já sei que tem uma força F2 de T aqui direto também. Já estava lá no meu problema. Aí, eu vou ter aqui uma mola K1. Como eu tenho um deslocamento x1 para a direita, essa mola está sendo tracionada. Se ela está sendo tracionada, ela está sendo puxada para a direita, né? Essa extremidade aqui da mola está sendo puxada para a direita. E se o bloco puxa a mola para a direita, a mola puxa o bloco para a esquerda. Deixa eu mudar de cor aqui. A mola puxa o bloco para a esquerda. E essa força aqui eu vou chamá-la de FK1, que é a força da mola K1. Beleza. Essa mola está simples. Vamos para a mola K3, que também é simples. Ó. Essa mola K3, dá uma olhada. Eu apliquei um deslocamento x2 positivo nesse bloco M2. Então ele está indo para a direita. Se ele está indo para a direita, ele está comprimindo a mola K3. Se ele está comprimindo, a mola K3 está sendo empurrada para a direita. Então a própria mola K3 vai empurrar o bloco de volta para a esquerda. Então eu vou ter uma força aqui, ó, para cá, que é a força da mola K3, que eu vou chamar de FK3. Isso que você está pensando que ela está acelerando para a direita, né? Isso, o bloco, a gente está imaginando que ele deu uma andadinha para a direita, então a mola está sendo comprimida, ela vai empurrar o bloco de volta para a esquerda. Ah, tá. Beleza. Essa mola aqui do meio ela é um pouco mais complicada. Por que ela é um pouco mais complicada? Porque as duas extremidades dela estão andando, né? Eu tenho essa extremidade aqui se movimentando e essa extremidade se movimentando. É por isso que eu tenho que, além de definir esses deslocamentos e velocidades aqui, eu tenho que definir as relações entre eles, né? As relações que eu imaginei para resolver o problema. E podem ser quaisquer uma, viu, pessoal? Pode estar indo um para a direita, outro para a esquerda, pode ser um maior que o outro, um menor que o outro. Aqui, se tivesse indo, por exemplo, um para a direita e outro para a esquerda, já estava meio que resolvido, porque a gente sabia que esses dois aqui do meio iam estar sendo tracionados e eu não precisaria nem saber se um é maior que o outro ou não, porque os dois iam estar sendo tracionados. Aqui estão os dois para o mesmo lado, então a gente precisa saber. E aqui a gente disse que x2 é maior do que x1, então essa extremidade aqui andou para a direita mais do que essa outra aqui. Então, eu estou esticando a minha mola está sendo tracionada. Se ela está sendo tracionada, ela está puxando os dois blocos para dentro. Então, eu vou ter uma força da mola K2 nesse bloco para cá. E uma força da mola K2 neste bloco para cá. Repara que são exatamente a mesma força, FK2 e FK2. Mas elas têm sentidos contrários, porque a mola ela foi esticada, então ela vai puxar os blocos para dentro para tentar voltar ao seu comprimento não deformado. Beleza. Para os amortecedores aqui, a coisa é análoga. Então vamos começar pelo amortecedor C1. O amortecedor C1, ele tá, como eu tenho uma velocidade x1 ponto para a direita, ele está sendo aberto, né? Ele está sendo tracionado, esticado, e ele vai resistir a essa tração, né? Se ele vai resistir a essa tração, ele vai aplicar uma força no bloquinho M1 para a esquerda. Então eu vou ter uma força aqui, que é a minha força FC1. Aqui no bloco M2, no amortecedor C3, é o contrário, né? Como M2 está indo para a direita, esse amortecedor C3 está sendo comprimido, e se ele está sendo comprimido, ele vai resistir a essa compressão com uma força para a esquerda. Então, eu vou ter uma força aqui, que é a minha FC3, para a esquerda. E aqui dentro, eu tenho, né, entre M1 e M2, eu tenho o amortecedor C2, e esse amortecedor C2, olha só, eu tenho as duas extremidades dele se movimentando, e essa velocidade que está no bloco M2 vai mais rápido para a direita do que
a extremidade que está no bloco M1. Então esse amortecedor C2 está sendo aberto. Se ele está sendo aberto, ele vai resistir a essa abertura, a essa tração, tentando fechar, aplicando forças nos blocos no sentido de fechar o amortecedor. Então, eu vou ter uma força no bloco M1 para a direita, que é a força FC2, e eu vou ter a força no bloco M2 para a esquerda, que é a mesma força FC2. Beleza. Aqui a gente só está interessado na dinâmica horizontal do problema. Tá? Eu tenho forças, a força peso na vertical, nos dois blocos, eu tenho a força normal nas rodinhas aqui todas, mas a gente não está interessado nessa dinâmica vertical, a gente só está interessado na horizontal. Então, para não bagunçar muito o nosso problema, eu vou simplesmente omitir as forças na vertical, porque a gente não vai estudar a dinâmica na vertical desse problema. Então tá, os nossos DCLs são esses, mas eu ainda não sei a fórmula de cada uma das forças. Eu preciso entender qual que é a fórmula de cada uma das forças. Então, beleza. Para a mola K1, a gente vai ter a força FK1. E a distensão da mola K1, a gente está imaginando aqui que ela vai começar na condição de equilíbrio estático. E a força que a mola K1 vai fazer vai ser proporcional à distensão dela. Então, ela vai ser a constante de mola K1, que multiplica a diferença de deslocamento entre as extremidades. Essa extremidade aqui andou x1 para a direita, essa daqui andou 0, então a mola foi deformada em x1 unidades. Então eu tenho K1 que multiplica x1 aqui como força na mola K1. A mola K3 é parecida, né? Só que no momento que a mola K1 estava sendo tracionada, a mola K3 está sendo comprimida, certo? Então a força da mola K3 ela vai ser proporcional à constante de mola K3, e o quanto que essa mola foi comprimida, pelo fato do nosso grau de liberdade ter sido definido a partir da condição de equilíbrio estático, o ΔX da minha mola vai ser exatamente o x2 desse bloco aqui. Então, a deformação da minha mola K3, como essa extremidade aqui está parada e só essa daqui andou e andou x2, a deformação dela vai ser x2. Beleza. Repara que a gente não está olhando para sinal de positivo ou negativo. Por quê? Porque quem vai definir o que é positivo ou negativo são as nossas setas aqui do nosso DCL, tá? É isso que vai definir quem que é positivo ou quem é negativo. Na hora das fórmulas, na hora de fazer a fórmula das forças, eu só preciso fazer com que a fórmula da força dê positiva, para que tudo faça sentido aqui, ó. E aí vocês vão entender bem isso agora que eu vou fazer a fórmula da força K2. Porque eu vou fazer a fórmula da força K2, então é FK2, e essa força K2, ela é proporcional à mola K2, e ela depende da deformação da mola K2. E a gente está imaginando que a mola K2 também partiu do equilíbrio estático aqui, condição de zero deformação, tudo bonitinho. Só que essa mola K2 aqui, as duas extremidades dela andaram, né? Essa extremidade da esquerda aqui andou x1 e essa extremidade da direita andou x2. E a gente sabe que x2 é maior do que x1. E a deformação dessa mola é a diferença entre o deslocamento das duas extremidades. Então essa mola aqui, essa força de mola, ela vai ser K2, que multiplica x2 menos x1. Beleza. Não x1 menos x2, porque x1 menos x2 vai me dar algo negativo aqui, porque a gente sabe que x2 é maior do que x1 pela nossa hipótese que a gente fez para o DCL aqui. Então, a força de mola K2, se ela fosse x1 menos x2, ela daria negativo aqui dentro. Negativo na mola K2 ia inverter o sentido das duas setas aqui. Então, isso aqui
ia ser feito como se a mola estivesse sendo comprimida. E ela não está comprimida, ela está sendo tracionada pela nossa hipótese inicial. E isso dá um problema grande no sentido de que o seu modelo se torna instável. Mas vocês vão ver isso mais para frente. Mas o importante aqui é que quando eu estou definindo a expressão das forças, eu preciso que todas as expressões das forças sejam positivas de acordo com as minhas hipóteses que eu levantei aqui para fazer as minhas, para colocar o sentido das minhas forças nos corpos aqui nos meus DCLs, tá? Vamos agora para as forças de amortecedor. Então, mesmo caminho. Força do amortecedor C1 vai ser proporcional à constante de amortecimento C1, que multiplica a diferença entre as velocidades das extremidades. Aqui eu tenho a velocidade x1, ponto, positiva para a direita, e essa extremidade da esquerda aqui, ó, tá parada. Só essa extremidade da direita aqui que está se deslocando, com a velocidade x1 ponto para a direita. Então, a diferença de velocidades aqui vai ser x1 ponto menos 0, que é x1 ponto. Então, essa força do amortecedor aqui, 1, ela vai ser C1, que multiplica x1 ponto. Para o amortecedor C3, mesma coisa. FC3, com a diferença de que ele está sendo comprimido, mas funciona igual. Constante de amortecimento C3, que multiplica a diferença de velocidade entre as extremidades dele aqui, ó. Essa extremidade da esquerda está se deslocando para a direita com a velocidade x2 ponto, e a velocidade da direita está parada, né? A extremidade da direita está parada. Então, a diferença de velocidade entre as extremidades aqui vai ser x2 ponto menos 0, que é x2 ponto. Beleza. Vamos para o C2. Então, força do amortecedor C2 vai ser igual. Aqui a gente tem a constante de amortecimento C2, do amortecedor lá, legal. E ela vai multiplicar a diferença entre as velocidades dos terminais do meu amortecedor aqui. A gente sabe que a velocidade x2 é maior do que a velocidade x1. Tanto é que o meu amortecedor está resistindo aqui no sentido do fechamento, porque ele está sendo aberto. Então, se a velocidade x2 é maior do que a x1, a minha velocidade relativa entre os terminais aqui vai ser x2 ponto menos x1 ponto. Beleza. Então tá aqui, todas as minhas forças, tudo bonitinho. Eu vou até, para termos de organização, eu vou pegar essas forças todas e vou colocar aqui embaixo. Aqui. Deixar elas mais próximas assim. A gente passa um risquinho aqui para não confundir ninguém. E pronto. E agora eu já estou pronto para tirar as minhas equações de movimento. Só tenho que tomar cuidado com uma coisa. E que coisa é essa? Eu preciso saber as acelerações dos meus corpos. Aqui nesse caso as acelerações são muito simples, porque eu já defini o meu deslocamento como a posição absoluta do corpo. Então, a velocidade e a aceleração vão ser as derivadas, né? A primeira e a segunda derivada desse x1 aqui. Então, vamos fazer agora a equação de movimento para o corpo 1 aqui. Então, vou colocar assim, para não confundir. Para o bloco M1. Aqui eu vou aplicar a somatória das forças em x, vai ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em x. Beleza. Essa aceleração aqui é a aceleração do centro de massa, nunca se esqueçam disso. Então, beleza. Isso daqui vai ser a massa do bloco, que é a massa M1, vezes a aceleração do bloco. Se o deslocamento é x1, deslocamento absoluto, a velocidade vai ser a derivada dele. Esse programa dá uma zica de vez em quando. Que é x1 ponto. E a aceleração vai ser a segunda derivada, que é x1, 2 pontos. Beleza. Então, isso aqui vai ser M1.
x1, dois pontos. Não é sempre verdade, hein? Notem que é verdade porque esses deslocamentos aqui são absolutos. Isso aqui vai ser igual a somatória de forças na horizontal. E quem que vai dizer se essas forças são positivas ou negativas? O meu grau de liberdade. Ó, o x1 ele é positivo para a direita. Então todas as forças que tiverem apontadas para a direita vão entrar como positivas e todas as forças que estiverem apontando para a esquerda vão ser negativas. Então o que a gente tem aqui, ó? A gente tem somatória das forças em x vai ser igual a menos FK1 menos FC1 mais F1 de T mais FK2 mais FC2 igual a zero. Ah, igual a zero nada. Tô dando muita aula de estática. Não tem mais zero aqui. Então, faltou Faustão, né? Errou! Vamos lá. Então, somatória de forças é massa vezes aceleração. Aqui tá minha somatória de forças. Nessas forças FK1, FC1, FK2, FC2, a gente vai substituir as fórmulas que a gente calculou aqui para essas forças. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. M1x1, dois pontos, é igual. Só controlar o horário aqui, beleza? M1x1, dois pontos é igual a menos FK1. FK1 é K1x1 menos FC1, então menos C1x1 ponto, menos mais F1 de T, então mais F1 de T, mais FK2, FK2 é K2x2 menos x1, mais FC2, que é C2 x2 ponto menos x1 ponto. Vamos organizar a bagunça aí. Então a gente tem aqui, ó, M1 x1 dois pontos mais, aliás, mais não, vamos deixar do outro lado ainda, é igual x1, eu tenho menos K1 aqui e eu vou ter menos K2 aqui multiplicando também, então eu vou ter menos K1 mais K2 x1. Bom, e quando eu estou fazendo essas passagens, eu gosto de fazer assim, ó. Quando eu dou uma sublinhadinha nos termos aqui, quer dizer que eu já olhei para esses termos, não preciso olhar de novo, só para não se perder. E quando cancela, a gente corta, e quando você já conferiu, você só passa por baixo. Então, aqui o x1, termos que tem x1, vamos para os termos que tem x2, que é só o K2 aqui. Então, eu vou ter mais K2x2. Esse termo aqui já vimos também. Aí, C1x1 ponto. Aliás, x1 ponto. Eu tenho menos C1 e eu vou ter menos C2 aqui também. Então, menos C1 mais C2 x1 ponto. Então, esse termo já foi. E esse aqui também já foi. Depois eu vou ter mais C2 x2 ponto. Mais C2 x2 ponto. Que é um 2. Então, esse termo aqui também já foi. E falta só agora o F1 de T. Eu vou marcar ele aqui. E a gente vai para mais F1 de T igual a zero. Ai, porra, esse igual a zero tá me perseguindo, hein? Igual a zero nada. Agora, eu só vou passar esses termos aqui que dependem de x1, x2, x1 ponto e x2 ponto para o lado esquerdo da equação, porque esses termos aqui, eles não são, eles passam a depender só das variáveis do sistema, né, que é x1, x2, x1 ponto, x2 ponto, não tem por que eles ficarem do lado direito. Então, a gente fica com
M1 x1, 2 pontos, mais, vamos botar os de amortecimentos primeiro, C1 mais C2 x1 ponto, menos C2 x2 ponto, mais K1 mais K2 x1 ponto, menos K2 x2, aliás, ponto não, né? Tá doidão, senhor? Menos K2 x2, isso aqui vai ser igual a F1 de T. O programa não trava agora. Aqui. De T. Beleza. Então essa daqui é a nossa primeira equação de movimento. Tem umas coisas boas aqui, porque ela já sai linear, né? Ela já sai linearizada. Eu não preciso ficar me preocupando muito com linearização depois, porque o sistema é relativamente simples, tá? As forças já são lineares o suficiente, é tudo bonitinho. E ela é uma equação que não depende de uma variável só, né? Lembra quando a gente tinha um grau de liberdade lá, ou você dependia, todo mundo só dependia de x, ou todo mundo só dependia de y, ou todo mundo só dependia de θ. Aqui tem x1 e tem x2 também, tá? Isso é normal porque a gente tem dois corpos, né? E a equação depender, a equação do bloco 1 depender do grau de liberdade 1, mas também depender do grau de liberdade 2, isso a gente chama de acoplamento. Tá, isso é importante. Eu vou simplesmente copiar tudo que está aqui para a próxima página, porque a gente vai fazer a equação de movimento para o bloco 2 agora. Então tá aqui. Vou esperar uns minutinhos, o programa é lento. Aí, ó. Se você não espera esses minutinhos, dá uma zica, meu irmão. Aí, essa daqui é o que a gente acabou de fazer. Não precisamos mais. Vamos tentar arrastar todo mundo. Não. Não, né? Vamos arrastar todo mundo mais pro cantinho aqui assim. Não mais espaço, beleza. Agora a gente vai fazer a equação de movimento para a massa M2, aqui para o bloco M2. Então, para o bloco M2, o que a gente vai ter? Mesma regra. Somatória das forças na horizontal vai ser igual a massa vezes a aceleração na horizontal. A massa do bloco M2 é M2. A aceleração do bloco M2 na horizontal é a seguinte. Se eu tenho x2 como deslocamento absoluto, então x2 ponto é a velocidade e x2, 2 pontos, é a aceleração. Beleza? Então, a aceleração em x do bloco M2, x2, 2 pontos. Quem vai definir para mim se as forças do bloco M2 são positivas ou negativas? O sentido do grau de liberdade x2. Então aqui, ó, eu vou ter praticamente todas negativas, só F2 que está positiva, né? Então vamos começar com F2 aqui. Eu vou ter F2 de T menos FK2 menos FC2 menos FK3 menos FC3. Professor, Pode falar. eu não prestei atenção aqui. Você está usando qual referencial? Aonde está o referencial, na verdade, o X? Agora, para esse bloco 2 aqui, quem vai dizer se as forças são positivas ou negativas é o sentido do meu grau de liberdade x2. Ah, tá. Tá? Para o bloco 1 era o x1, né? Agora para o bloco 2 é o x2. Eu falo porque você pode querer, por algum motivo, definir um para cada lado, né? Então, o sentido deles aqui vai do seu referencial mesmo. Sei. Então as forças, tanto F1 e F2, vai ser positiva aí. Aonde? Ah, isso, A F1 e F2 aqui em cima são positivos. Ah, tá. Beleza. Ô, professor, deixa eu Pode só fazer falar. uma pergunta aqui rapidinho, só pra eu não perder o foco.
Não, vamos lá. O nosso objetivo aqui é fazer a equação geral dos dois blocos ou a equação de cada bloquinho separado? A gente vai começar fazendo a de cada bloco separadamente e depois a gente vai juntar essas duas equações de movimento em uma equação só, que é a equação dos dois blocos, que ela vai ser uma equação É, matricial. é porque eu tava pensando que você ia usar essa FK2 e essa FC2 para juntar as duas equações numa só. Entendi. Não, não, vão continuar sendo duas equações, mas a gente representa essas duas equações como uma única equação só em forma de matrizes. Ah, beleza, entendi. Obrigado. Beleza? Nada. Então vamos lá. Aqui, ó, a gente vai ter que, igual no outro, substituir todas as fórmulas de forças que a gente criou aqui, que a gente deduziu até então. Então eu vou ter M2x2, dois pontos, é igual a F2 de T, tá aqui, menos FK2. Então, menos FK2 é K2x2 menos x1. K2 x2 menos x1 menos FC2, então menos C2, tá aqui, x2 ponto menos x1 ponto. Menos FK3, que é K3 x2, então menos K3, letra F, K3 x2, menos FC3, que é menos C3, que multiplica x2 ponto. Aqui. Vamos dar aquela organizada e depois deixar a equação bonitinha. Então, M2 x2, dois pontos, vai ser igual a F2 de T. Aí eu vou ter em x2 aqui, eu vou ter menos K2 menos K3. Então eu vou ter menos K2 mais K3 x2 depois, então, a gente não se perder, o x2 foi o que a gente fez primeiro, tá aqui. Agora eu vou pro x1, eu vou ter menos com menos mais, então mais K2x1. Depois eu vou ter, então, marca aqui. Esse aqui também a gente já viu. Depois eu vou ter o x2 ponto, que eu vou ter menos C2 menos C3. Então, menos C2 mais C3 x2 ponto. E, então tá aqui, x2. E faltou x1 ponto, que eu vou ter menos com menos mais, então mais C2 x1 ponto. E agora eu vou passar todo mundo que não depende exclusivamente do tempo para lá. Pode falar. Isso aí vai dar a nossa equação desse movimento aí? Isso. Que a gente está procurando? Isso. Então, mas a gente, igual o William falou, daria, não sei se dá, né? Se o que importa, na verdade, é os dois juntos, achar uma, considerar eles como um bloco só? Não dá certo, porque você tem movimento relativo entre eles. Se você considerar os dois como um bloco só, você vai travar esses elementos aqui do meio. Aí o sistema se comporta diferente. Ah, entendi. É que eu achei que às vezes o que acontecia no meio, para a nossa equação, né, no caso, que seria do movimento, não era relevante. O importante era o conjunto inteiro. Ah, tá. Não. No nosso caso vai influenciar também. Uma coisa que eu não comentei, mas eu já posso comentar já, porque vocês já estão vendo alguma coisa lá em vibrações, é que é o seguinte. Por exemplo, um sistema de 1 grau de liberdade, ele tem uma frequência natural.
esse sistema aqui que tem 2 graus de liberdade, ele tem 2 frequências naturais. Ele pode ressonar em 2 frequências diferentes, e nessas 2 frequências diferentes ele ressona de 2 formas diferentes, né? Depende do valor das massas e depende do valor de todas as molas e amortecedores aqui, as formas com que ele vai ressonar. Mas ele é um sistema um pouco mais complexo, porque ele tem mais de uma frequência natural. Tá? Então, Nesse caso, é até interessante você falar isso, porque com as 2 equações a gente analisa individualmente cada bloco. Às vezes a gente pode, por exemplo, uma coisa que eu estava pensando, se a gente tiver um problema em um dos blocos, a gente corrige, a gente analisando a equação desse bloco, a gente pode corrigir o problema desse bloco em específico e corrigir o problema inteiro. Não seria o caso? Pode ser. Quando a gente tem problemas em sistemas que tem mais de 1 grau de liberdade, a gente acaba expandindo um pouco o conceito para formas de vibrar, né? Então você não olha mais para um grau de liberdade especificamente, você olha a forma do sistema vibrar como um todo, né? Então você tende normalmente a atacar aquela forma de vibrar, que no jargão técnico se chama modo de vibrar. Você ataca aquele modo específico. Mas se você tem algum modo que é muito localizado, né, um modo onde, por exemplo, esse grau de liberdade 1 aqui, esse bloco 1 vibra discrepantemente a mais do que os outros, eu posso tentar olhar assim na equação de movimento dele para ver se eu consigo resolver o problema desse bloco especificamente com os elementos que atuam só sobre ele, né? Mas é meio raro. Normalmente a gente vai olhar para o sistema como um todo, assim, globalmente. Beleza, vamos lá. Aí, ó, a gente vai dar aquela organizada, então vamos passar esses termos todos aqui para a esquerda. Isso aqui vai ficar, quer ver? O menos C2 mais C3 vai passar positivo para lá, então mais C2 mais C3 x2 ponto, C2 x1 ponto vai passar negativo, mais K2 mais K3. Mas que saco, meu. x2 menos K2 x1 igual, só sobrou do lado direito, F2 de t. Essa é a nossa segunda equação de movimento aqui, ó. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar essas 2 equações para a forma matricial. E vamos fazer isso bem devagar. Então, eu vou copiar essa equação aqui para a próxima página. Aqui, vamos pegar outra equação lá atrás. Vamos passar para a próxima página. Tirar esses rabiscos aqui. E beleza. Eu só consigo descrever o comportamento do meu sistema com as 2 equações de movimento juntas. Uma só não descreve, tá? Mesmo porque as 2 dependem dos graus de liberdade x1 e x2 de maneiras diferentes. E elas são, as 2 elas funcionam como uma coisa só. As 2, somente as 2 juntas são capazes de representar o meu sistema. Então repara que eu consigo criar agora um vetorzinho matemático onde eu vou colocar todos os meus deslocamentos absolutos aqui. Então eu vou criar um vetorzinho aqui que ele é um vetorzinho assim, ó, x1, x2. Esse é o meu vetor de deslocamentos. Eu posso também derivar ele no tempo e obter um vetor de velocidades. Derivada de vetor é muito fácil, é só você derivar cada posição separadamente. Então, a derivada de x1
x1 ponto, derivada de x2, x2 ponto. E eu posso derivar isso aqui de novo no tempo, e derivando de novo no tempo eu vou encontrar derivada de x1 ponto, x1 dois pontos, derivada de x2 ponto, x2 dois pontos. Então aqui eu tenho meus deslocamentos, aqui eu tenho as minhas velocidades, e aqui eu tenho as minhas acelerações. Tá aqui. O que eu faço com esses vetores aqui? Eu vou tentar escrever essas duas equações aqui numa tacada só, utilizando o produto de matrizes e vetores. Então, a minha proposta é a seguinte, ó. Eu vou ter uma matriz aqui. Isso aqui não precisa ser tão grande. Eu vou ter uma matriz aqui que multiplica o meu vetor de acelerações. Coisa chata. Aqui. x2, dois pontos. Eu vou ter uma outra matriz que multiplica o meu vetor de velocidades. x1 ponto, x2 ponto. Eu vou ter uma outra matriz que multiplica o meu vetor de deslocamentos, x1, x2. Vou jogar isso aqui para outro canto. Aqui está atrapalhando. Ah, vai roubar meu x embora. E roubou o x1 inteiro. Corta. Aqui. Isso aqui vai ser igual a um vetor também. E esse vetor do lado direito é fácil de você entender. Porque do lado direito eu tenho que ter um vetor que a primeira posição representa a primeira equação, a segunda posição representa a segunda equação. Na primeira posição do lado direito eu tenho f1 de t. Na segunda posição do lado direito eu tenho f2 de t. Então, olha só. Eu vou ter produtos matriciais aqui, olha. A matriz é 2 por 2 e o vetor é 2 por 1, certo? Uma matriz 2 por 2 que multiplica um vetor 2 por 1 vai me dar uma matriz, ou um vetor, que é 2 por 1. O que é esse vetor 2 por 1 que vai me dar aqui? Que esse produto matricial vai me dar? Na primeira linha, ele tem que me dar os mesmos termos da primeira equação, e na segunda linha, ele tem que me dar os mesmos termos da segunda equação. É só isso que eu quero. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos apagar essas observações aqui embaixo. E vamos fazer os produtos aqui, ó. Então, vamos lá. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece. Na primeira equação, eu tenho alguém que depende de x1, dois pontos? Eu tenho. Na primeira equação eu tenho esse termo aqui, ó. M1, x1, dois pontos. Como que eu faço para aparecer M1, x1, dois pontos no primeiro termo do meu vetor aqui, que vai ser o resultado dessa multiplicação? Eu tenho que botar M1 aqui, ó. E aí você coloca 0 do outro lado? Isso, porque eu não tenho ninguém dependendo de x2, dois pontos na primeira equação. Então, eu vou colocar 0 aqui, ó. Então, os termos de aceleração da primeira equação, eles são m1, x1, dois pontos, que está aqui. m1 vezes x1, dois pontos, mais 0, x2, dois pontos. Então, primeira linha, primeira coluna, me deu todos os termos de aceleração aqui da minha primeira matriz. Vamos para os termos de velocidade aqui, ó. Eu tenho x1 ponto que multiplica c1 mais c2. Então, para acontecer isso na primeira linha, eu tenho que colocar C1 mais C2 na primeira posição. E na segunda, no caso aqui das velocidades, eu tenho um termo que depende de x2 ponto também, que é o menos C2. Então, eu vou botar o menos C2 na segunda posição aqui, ó. Então, primeira linha, primeira coluna aqui, vai me dar C1 mais C2 x1 ponto, que é esse termo aqui,
menos C2 x2 ponto, que é esse termo aqui. Beleza. Lá na matriz de rigidez, aqui na matriz, já estraguei a surpresa do nome, mas já na matriz aqui dos termos de deslocamento, a mesma coisa. Vou ter K1 mais K2 que multiplica x1 na primeira equação. Então, K1 mais K2 que multiplica x1 e menos K2 que multiplica x2. Aqui. Então, termo de deslocamento, termo de deslocamento. Beleza. Esse F1 de t já foi, F2 de t já foi também. Vamos para a segunda equação agora, que é onde eu vou colocar os termos na segunda linha. Então, eu vou ter M2x2, dois pontos, né? Então, eu tenho que colocar M2 aqui, ó. Eu não tenho ninguém que depende de x1, dois pontos aqui, então, eu vou colocar 0 aqui. Então, esse termo M2x2, dois pontos, vai ser dado pela segunda linha, primeira coluna aqui, 0x1, dois pontos, mais M2x2, dois pontos. Beleza. Segunda linha aqui dos meus termos de velocidade. Então, eu vou ter C2 mais C3x2 ponto. C2 mais C3 vem aqui, porque ele vai multiplicar o x2 ponto. Menos C2 x1 ponto. Então, vou ter menos C2 que multiplica x1. Então, menos C2 x1 ponto mais C2 mais C3 x2 ponto. Está aqui os termos de velocidade. Aqui. E os termos de deslocamento. K2 mais K3 x2. K2 mais K3 x2. E menos K2 x1. Menos K2 aqui x1. Beleza. E beleza. Então, esse termo já foi. Esse termo já foi. E acabaram-se as minhas equações. E aqui a gente chegou no ponto legal da aula. A gente pegou um sistema de 2 graus de liberdade e a gente descreveu esse sistema como uma equação matricial, certo? Né? Em vez de duas equações de movimento escalares, a gente descreveu como uma equação de movimento matricial. Essa equação de movimento matricial, ela tem 3 matrizes. Uma matriz que multiplica as acelerações, e essa matriz aqui, normalmente a gente chama ela de matriz de massa, ou pode ser matriz de inércia também. Dependendo, para sistemas que giram, normalmente a gente chama de matriz de inércia. Para sistemas puramente de translação, matriz de massa. Mas os nomes, vocês vão encontrar todo mundo usando os dois nomes, é bem normal. Essa matriz aqui dos termos de velocidade, a gente normalmente chama ela de matriz de amortecimento. E essa matriz aqui dos termos de deslocamento, a gente normalmente chama ela de matriz de rigidez. Então, vamos colocar de verdinho aqui. Normalmente, essa matriz aqui, a gente denota ela como uma matriz M. Essa matriz de amortecimento, a gente normalmente denota ela como uma matriz C. E essa matriz de rigidez, a gente denota ela como uma matriz K. Professor, Pode falar. nessa última matriz aí, eu não tô achando essa multiplicação. Eu acho que... Como é que faz multiplicação de matriz? Não é o primeiro termo da primeira coluna com o termo de cima? Isso, é assim, quer ver? Não é? Vamos recapitular aqui, multiplicação de matriz. Eu vou ter aqui, ó, 4 termos, vou colocar uma matriz qualquer aqui. Então, eu tenho o termo A11, A12, A21 e A22. E eu vou multiplicar isso aqui por um vetor B1, B2. Essa daqui é uma matriz 2 linhas por 2 colunas,
né? Então ela é 2 por 2. Esse vetor é 2 linhas por uma coluna. Então isso daqui tem que me resultar numa matriz que tem, ou num vetor que tem 2 linhas por uma coluna. A gente sempre pega os externos aqui, né? E para a multiplicação ser possível, os internos têm que ser iguais. Então a matriz tem que ter 2 linhas e a matriz tem que ter 2 colunas e o vetor tem que ter 2 linhas. Aí, então isso aqui eu já sei que vai me dar uma matriz 2 por 1, um vetor 2 por 1. Como que eu faço essa multiplicação? É primeira linha vezes primeira coluna. Então eu vou ter A11 B1 mais A12 B2. Então é esses dois da primeira linha vezes esses dois da primeira coluna. Depois, na segunda linha, eu vou ter A12 B1 mais A22 B2. Então vai ser esse daqui vezes esse, mais esse vezes esse aqui. Professor, Pode falar. não é A21B, não é A21B1 não? A21. Ah, eu escrevi A12. Sorry. É A21. Nem vi, obrigado. A21. Tranquilo. Então a multiplicação matricial a gente faz assim. É linha por coluna, linha por coluna. Ah, beleza, professor. Eu tava no mudo aqui. Eu achei que eu tinha falado, eu tava no mudo, desculpa. Não tem problema. Então, beleza. Então a gente já chegou nas equações matriciais de movimento. As equações de movimento, quando a gente vai para a fórmula matricial, tem algumas coisas. Inclusive, eu vou falar disso, então eu já vou falar da equação do 1 grau de liberdade e já falo de 2 ou mais graus de liberdade também. Primeira coisa, para 1 grau de liberdade, a gente tinha a equaçãozinha de movimento lá. mx 2 pontos, mais cx ponto, mais kx, era igual a qualquer coisa. Pode ser f de t, por exemplo. O que acontecia? O que era importante nessa equação de movimento aqui para as coisas serem coesas, né? Se você olhar para o sistema, um sistema como esse daqui é um sistema estável, né? Não tem como eu dar um peteleco nesse sistema e ele sair voando indefinidamente, né? Ele não pode, ele vai resistir, ele vai oscilar, mas ele não vai sair fora. Quando esse sistema ele vai embora, a gente pode chamar ele de um sistema instável, ou quando a amplitude cresce muito, também é um sistema instável. A gente, de bater o olho, a gente sabe que esse sistema não é instável. Para ele ser estável, então, para ele não ser instável, o que acontece num grau de liberdade? Todos os coeficientes têm o mesmo sinal, né? Então, normalmente a gente deixa as coisas mais com sentido físico, então a massa fica positiva. Se a massa é positiva, o amortecimento é positivo também, a rigidez também é positiva. A força pode ter qualquer sinal, a força excitadora aqui, porque ela não define a estabilidade do sistema. Quem define a estabilidade são só esses termos aqui do lado esquerdo. Então, esses sinais aqui têm que ser coerentes. Se eu tiver um amortecimento negativo, por exemplo, eu tenho uma entrada de energia no sistema, e aí o sistema pode oscilar indefinidamente, aumentar de amplitude e fica instável. Se eu tiver uma rigidez negativa, mesma coisa, eu tenho uma entrada de energia no sistema e ele vai oscilar com uma amplitude cada vez maior. Como que eu analiso essa questão aqui dos sinais da estabilidade do sistema para um sistema de 2 graus de liberdade, por exemplo? Tem algumas coisas que eu posso observar aqui. Repara que nesse caso aqui, as matrizes todas deram simétricas, né? Nem sempre dá simétrico. Depois a gente vai resolver esse mesmo sistema aqui, esse mesmo exercício, só que com graus de liberdade relativos, né? A gente deixa o x1 absoluto e o x2 relativo a x1. Vocês vão ver que as matrizes mudam todas, isso aqui não dá simétrico, fica tudo bagunçado, tá? Mas o que é importante? Quando o sistema dá simétrico, quando as matrizes dão simétricas,
Primeiro, elas têm que ser simétricas, né? Então, se as matrizes forem não simétricas, isso não é um problema. Se elas forem antissimétricas, isso é um problema. O que é uma matriz ser antissimétrica? Uma matriz ser antissimétrica é, por exemplo, eu tenho um sinal negativo aqui e o termo igualzinho aqui, só que positivo. Eu tenho termos antissimétricos aqui. Isso é um problema. Isso normalmente gera instabilidades. Outra coisa que me gera instabilidade primeiro a gente olha na matriz de inércia, né, na matriz de massa, para ver se está tudo certinho. E aqui a gente tem uma matriz que é diagonal, nem sempre ela é, mas nesse caso ela é diagonal e as massas são positivas. Beleza. Se ela é diagonal e as massas são positivas, eu espero que os termos da diagonal das outras matrizes aqui sejam todos ou zero ou positivos. Se eu tivesse, por exemplo, um negativo aqui, ó, se eu tivesse algo assim aqui, com a massa positiva aqui, esse sistema com certeza seria instável também. Tá? E aí é meio errado a gente falar, é bom, né? É errado a gente falar que o grau de liberdade 2 é instável, porque quando a gente tem um sistema desse com acoplamento, né? O que é acoplamento? É a equação 1 depender de x2 e a equação 2 depender de x1 e x1 ponto, mesma coisa, né? Em termos matriciais, o que é acoplamento? Acoplamento são esses termos fora da diagonal não serem zero. Isso é acoplamento entre os graus de liberdade, né? Então, como eu tenho esses acoplamentos nesse sistema aqui, esse sistema como um todo ele pode ser estável ou instável. Se eu tivesse esse sinal de menos aqui nesse amortecedor, o sistema seria instável. Não necessariamente o grau de liberdade 2, porque esse amortecedor C3, por exemplo, só atua no amortecedor na massa 2. É o sistema que se torna instável. Então, quando a partir do momento que a gente tem sistema, tudo se comporta como sistema, nada mais se comporta como uma coisa só, como um bloquinho só, outro bloquinho só isoladamente. Tá? O acoplamento eu já falei, quer dizer, quando a gente tem acoplamento entre as equações, a gente tem esses termos fora da diagonal aqui, diferentes de zero. Se a gente tivesse modelado dois sistemas de um grau de liberdade separados, o que seria, por exemplo, se K2 e C2 fossem zero, as nossas equações teriam que ser desacopladas, porque são dois graus de liberdade separados. Nenhum dos dois influencia no outro, porque eu não teria K2 e C2. Se eu for lá nas equações, olha quem que acopla. É só o C2 e só o K2. Só esses caras acoplam. Outra coisa importante, a mola K1, ela atua só sobre o grau de liberdade 1, ela não atua sobre o grau de liberdade 2. E o amortecedor C1 também atua só sobre a massa 1 e não sobre a massa 2. Quando eu vou lá nas equações de movimento, a minha mola K1 e o meu amortecedor C1, eles estão aqui só na primeira linha e primeira coluna. K2 e C2, eles são molas na verdade, uma mola e um amortecedor que atuam nos dois graus de liberdade. Então, K2 e C2 vão aparecer na primeira equação de movimento, nos dois graus de liberdade, no 1 e no 2, e na segunda equação de movimento, nos dois graus de liberdade, tanto o K2 quanto o C2. Está aqui. E o K3 e o C3, se a gente olhar lá no desenho, eles só atuam no grau de liberdade 2. Então, se eu olhar lá nas matrizes, o C3 só vai aparecer na linha 2, coluna 2, e o K3 também só na linha 2, coluna 2. Essa estrutura interna das matrizes aqui, ela é muito específica e ela é bastante recorrente. Então, em problemas de bloquinhos simples assim, tem até algumas pessoas que ensinam um método para você sair montando as matrizes direto. Se você tiver os referenciais de acordo e tudo mais, você vai montar as matrizes direto. Outra observação importante. Esses sinais de menos aqui, ó, que apareceram fora da diagonal, eles só apareceram porque x1 está para a direita e x2 está para a direita também. Se os dois estivessem para a esquerda, ia acontecer a mesma coisa.
Mas se eu tivesse x1 para a direita e x2 para a esquerda, por exemplo, esses sinais aqui de menos, eles seriam trocados. Eles virariam mais e mais aqui, e aqui também virariam mais e mais. Tá? Então, esses sinais que aparecem fora da diagonal, eles não têm muito a ver com a estabilidade do sistema, mas eles têm mais a ver com a escolha dos graus de liberdade que eu faço. Tá? Aqui, principalmente na matriz de inércia, isso aqui vai deixar de ser diagonal, ela vai deixar de ser diagonal justamente quando a gente começar a trabalhar com deslocamentos relativos. Porque, se você pensar, imagina que o deslocamento x2 fosse relativo a x1. Se x2 é relativo a x1, a posição absoluta do meu grau de liberdade m2, ela seria x1 mais x2. Né? Porque x2 seria medido em relação a x1 e x1 medido em relação ao referencial. Então, quando eu faço as duas derivadas para encontrar a aceleração, eu teria x1 2 pontos mais x2 2 pontos como aceleração, multiplicaria isso daqui pela massa, m2, e pronto. Você já tem um termo lá nessa equação de movimento que depende da aceleração em x1, mas que depende da aceleração em x2 também. Então, lá na equação de movimento, vai aparecer um m2 aqui, nessa posição fora da diagonal. Então, tudo depende. Nada é absoluto, mas essas dicasinhas elas valem, porque se você sabe o que você escolheu dos seus graus de liberdade certinho, você consegue saber se as coisas estão coerentes, se você não errou nenhum sinal lá no meio, ou se você realmente não errou, mas o sistema é um sistema um pouco mais complexo, você consegue saber antes de fazer qualquer análise se você tem instabilidades do sistema, se ele é mal comportado, e dá para saber um monte de coisa nesse sentido aí.